Zalene é a primeira mulher na história republicana a ter um cargo de poder aqui. Se acontece alguma coisa comigo, ela é a prefeita, a primeira prefeita da história de Campinas. O prefeito Antônio da Costa Santos, de 49 anos, estava morto dentro do Palio que dirigia. De setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. O meu horário no jornal é das 16 às 23 horas. Faltava alguns minutos para as 11 horas da noite. Eu estava até saindo do jornal. Saindo da fotografia, eu passo pela redação quando eu estou indo embora. E tocou o telefone da redação. E eu não costumo atender o telefone de redação, porque eu não trabalho na redação, trabalho na fotografia, dentro da redação, mas na fotografia, numa sala separada. E eu não sei porque eu atendi esse telefone. E quem estava ligando é um outro fotógrafo, um Martins. É um cara que ele entrava na frequência da polícia. E ele ligou, e quando eu atendi, dizendo que eu era o Bassan, ele falou: Bassan, aconteceu um crime, as palavras dele, tá? Aconteceu um crime com um bambambam da cidade, perto do shopping Iguatemi. Só que eu não sei quem é, que a polícia não fala o nome da pessoa na rádio. Ele só fala que é alguma coisa ligada à política. Estava em casa, dormindo, né? Isso era à noite. Aí meu chefe ligou em casa, me procurou, na verdade não achou no momento, né? Acendei o telefone e falou assim: Ezequiel, vem correndo pra cá pra emissora, que depois eu te explico o que está acontecendo. Uma das primeiras equipes a chegar foi a gente lá, eu e Edna Universia. Eu só sei que eu entrei na equipe da noite aqui na TV. Normalmente a equipe da noite vai até das 5 até meia-noite e pouco. A gente foi fazer uma matéria que eu também não lembro o que eu fui fazer. Voltando para a TV aqui umas 15 para as 11 da noite, nesse horário, a escuta aqui que passou o telefone pra gente, pedindo pra gente ir na área do Iguatemi. Aí o meu chefe, né, o César Badiotto, ligou por volta das 10h30. Falou, perguntou o que eu estava fazendo, se teria algum problema de vir trabalhar, porque tinham acabado de matar o prefeito. Chocante, assim, caramba, que isso, né? Eu estava de folga o Toninho morreu numa segunda-feira à noite, dia 10 de setembro, o assassinato. No 11 de setembro, saí de manhã para fazer algumas coisas, me ligaram para eu vir correndo para cá, tal, porque estava uma loucura a redação. No dia do atentado, eu entraria meio-dia aqui na TV e me ligaram, fui chamado, cheguei aqui um pouco antes das 8. A gente fez uma interrupção da TV Globinho, botou parte de um desenho de mais ou menos 5 minutos e fez uma entrada, informações sobre o assassinato, sobre o velório, informações de como seria o enterro. E quando a gente estava se preparando para fazer a segunda entrada, a rede interrompeu já com informações do atentado nos Estados Unidos, e isso foi até próximo de meio-dia, quando foi sugerido pela rede que as emissoras que tivessem um assunto em relevância que interrompesse para fazer um jornal local. Foi dada uma deixa e nesse momento nós entramos com um jornal local de aproximadamente 20 minutos. Foi passado as informações sobre o velório, o atentado, o prefeito. E quando nós voltamos já era um jornal hoje. Também acontece o horário da seguinte forma: se essa programação se esse plantão, esse fato vai se estendendo,
existe um horário máximo que se pode exibir o próximo programa. Então, se nós estamos na parte da manhã, num programa no TV Globinho, por exemplo, e está se chegando ao horário meio-dia, que é o horário do próximo programa, que no caso aqui é o Jornal Regional, esse Jornal Regional ele só vai poder entrar no máximo até meio-dia e 10, meio-dia e 15, no máximo. Porque o telespectador que assiste o Jornal Regional, ele já tem o hábito de assistir esse jornal ao meio-dia. Então não adianta eu pôr esse Jornal Regional a 1h da tarde, porque a 1h da tarde ele quer assistir o jornal hoje. A 1h15 da tarde ele quer assistir o jornal hoje. Campinas, que está de luto, o prefeito Antônio da Costa Santos foi assassinado ontem à noite. Quando eu olho para a cara do Marcelo Pereira e do Tadeu, os dois estavam assim meio que assustados e discutindo um absurdo. E eu até perguntei, o que aconteceu? Ele falou assim, tem um louco dizendo que o prefeito foi assassinado, o Toninho. Aí na hora eu falei, é a informação que chegou do cara. E eu me lembro que eu falei assim, Marcelo, eu vou ver essa história aí, porque eu recebi um telefonema agora dizendo de uma autoridade assassinada em Campinas, eu vou atrás. E eu não lembrava, eu não dei muita atenção quando o cara falou, eu só lembrava que era perto do Shopping Iguatemi. Não tinha a menor ideia de onde era. Aí eu peguei um carro, algumas baterias de alguns disquetes, foi minha sorte, pilhas para o flash, e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no local, tinha uma viatura da polícia e um carro, que depois a gente veio saber que era o carro do Toninho. O carro atravessou a avenida e foi parar num terreno baldio. E um policial que não me deixava entrar na cena do crime. Normalmente, quando a gente vai fazer um crime no jornal, a gente não mexe em nada. A polícia, você entra, fotografa, faz as imagens que tem que fazer, vai embora e acabou. Nesse dia tinha uma resistência muito grande da polícia, eles não deixavam entrar. E aí eu perguntei para esse PM o seguinte, se era o Toninho que estava morto ali. E ele me respondeu o seguinte, aonde você tirou essa informação? Nessa hora, eu já desconfiei que era realmente o Toninho, entendeu? No dia seguinte, no dia 11, teria uma reunião do PT na Unicamp, com a alta cúpula do PT na Unicamp. Nesse momento, para um carro no local do crime e desce do veículo o senador Suplicy e o Otávio, que é um militante do PT hoje. Nesse momento eu tinha certeza que era o Toninho. Eu entrei aqui por volta das 11 horas, eu fui embora no dia seguinte por volta das 6 horas da tarde. Então eu cheguei, o primeiro local que eu fui foi no IML, né? Esperar o corpo chegar. E depois dali nós ficamos na frente da casa da Rosiane, na casa do prefeito, né? Pra ver movimentação, família, aquela coisa. Isso, fiquei até 6 horas da manhã de plantão aqui na emissora, né? Para várias notícias factuais que no momento estava surgindo, a procura, a investigação, na hora, fazer perícia do carro dele. Nós ficamos aqui na emissora. E essa matéria ia ser muito importante para a Nacional, como nós é EPTV, a emissora afiliada à Rede Globo, né? Então tudo tem que passar pela Globo, né? E ia repercutir bastante no outro dia, no dia seguinte da morte, né, do Toninho. A gente ficou fazendo a matéria a noite toda acompanhando o caso, né? Aí de manhã a polícia encontrou um Vectra que teoricamente teria sido envolvido assim na perseguição, que encontrou com o prefeito, que provavelmente deu o tiro, né? E esse Vectra foi levado para o quarto DP em Campinas. A gente ficou lá aguardando, né, para fazer imagens que a polícia não tinha deixado, né? Foi tenso de conseguir negociar, porque tinha um policial que não me deixava. Eles cercaram o acesso da imprensa, só que eu já estava lá, eu cheguei muito rápido lá. Então eu permaneci no local. Só que tinha um PM que ele queria me tirar de lá, um soldado da polícia. Então esse cara me caçava no local do crime e eu me escondia. Tem a linha de transmissão na CPFL que era escura. Então eu subia lá em cima e saía do campo de visão do soldado. Só que quando eu usava flash, o cara me identificava e vinha atrás de mim.
foi o seguinte, como o cara não me deixava entrar, eu tive que dar uma volta muito grande para onde estava acontecendo na cena do crime, para que eu pudesse ter a imagem, porque a porta dos carros na perícia, as duas portas do veículo estavam abertas, só que na posição da avenida, a gente ficava na traseira do carro, você não conseguia ver. Então eu dei a volta, que era um terreno baldio, e aí eu descobri que era um buraco muito grande. Na ânsia de fazer a foto, eu fui assim cego. Eu estava cego literalmente para conseguir a foto e cego da escuridão que era. E quando eu me via que eu estava posicionado num local privilegiado, eu não conseguia ver o que estava dentro do carro, porque era muito escuro, eu estava muito longe, eu estava com uma tela objetiva. Aí eu resolvi dar um passinho mais à frente, e era uma valeta, e eu caí nessa valeta, rasguei minha roupa, e conforme eu fui caindo, eu fui disparando o flash, e eu ouvia que o policial falava assim, tira esse filho da puta daí, que era eu, o filho da puta era eu, o fotógrafo, que eu estava tumultuando, desculpa o palavrão, hein? Eu estava tumultuando o trabalho da polícia, e esse cara vinha para me tirar. Aí eu não tive dúvida, eu levantei, fiquei em pé e fui fazendo a foto. E eu percebia que a voz do PM chegava perto de mim, que ele ia me tirar, e fui fazendo. Eu escondi, troquei o disquete, coloquei no bolso, porque ele ia me tomar a máquina. Se ele tomasse a máquina, ele ia levar a máquina, depois a gente recuperava pelo jornal, mas a imagem estava no meu bolso. Dito e feito, o cara chegou e só que ele não me tirou a máquina, ele já foi me empurrando para fora do local. Eu tive muito pouco tempo para fazer as imagens, que é a foto do Toninho dentro do veículo, que não aparece ele, aparece a perna dele com sangue. Né? Eu acho que a cobertura local estava super interessante, assim, estava bem, né, tava bem feita, estava tendo uma cobertura importante, a mídia nacional estava se deslocando. O prefeito Antônio da Costa Santos, de 49 anos, estava morto dentro do Palio que dirigia. Nós não temos elementos para compor qualquer outra hipótese, senão essa mais provável, de uma tentativa de roubo. Já o secretário de Segurança Pública, que veio a Campinas naquela noite, disse que qualquer possibilidade seria investigada. Não se pode descartar nenhuma hipótese. A gente espera que rapidamente a gente possa esclarecer o que aconteceu. What the hell was that? It sounded like a plane crash. That was the reaction on the part of... Yo, close to you! Come to us, come to us. Come to us. Come to us. Hey, Beth, what is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a Trade Center. The World Trade Center. Center. There's a fire on the upper floors. It was just an explosion. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. Quando existe um fato como o 11 de setembro, que acontece na parte da manhã, vai-se cortando a programação para tentar se chegar a um marco de horário que não afete a programação da tarde, por exemplo, ou a programação da noite, quando esse fato acontece na parte da manhã. 11 de setembro, nos Estados Unidos. E através disso aí começou, em vez de ser a matéria nossa mais importante da morte do nosso prefeito da cidade, que surgiu na época? Surgiu pela morte, pelo 11 de setembro, que aí acabou tirando toda a matéria especial que nós estávamos já preparados para a Globo, para mandar para a Globo, para passar no ar, para o Brasil inteiro assistir, e aí aconteceu o 11 de setembro. Nesse período aconteceu a tragédia lá das Torres Gêmeas, foi na manhã do dia 11 de setembro, todo mundo perplexo vendo os aviões lá se chocarem com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A partir daí começou um grande dilema
do ponto de vista da programação, da cobertura jornalística, porque nós, EPTV, enquanto emissora regional, nós tínhamos que dar cobertura para a morte do prefeito, talvez de uma das cidades mais importantes do interior do Brasil. Mas, do outro lado, o mundo estava de cabeça para baixo com o atentado às torres dos Estados Unidos. Você, como editor de um jornal, você vai, claro, procurar chamar a atenção do seu público, porque se você não fizer isso, outros telejornais que passam no mesmo horário ou concorrem com você, eles vão fazer isso e você vai perder seu público, que hoje não adianta, você trabalha com audiência. Então, com certeza, o caso das torres foi muito mais valorizado. Se eu fosse editor-chefe de um jornal, nessa época, de um telejornal, com certeza eu daria valor mais para... Não valor, mas eu valorizaria mais o que fosse mais apelo popular, assim. E no caso, as pessoas estavam mais chocadas, não com o prefeito morto, que também é uma barbaridade, mas chocadas pelas pessoas estarem dentro de um prédio, estão se jogando lá de cima. Logo de manhã nós estávamos ainda na casa da Rosiane, quando uma equipe também, um repórter, ele chegou falando que, caramba, 2 fatos assim monstruosos acontecer no mesmo dia. Eles começaram a falar do avião, como um avião bateu numa torre nos Estados Unidos. Eu falei, caramba, não é possível, né? Aí, na sequência, o outro avião bateu. Aí ele falou, cara, tá acontecendo um negócio monstruoso nos Estados Unidos. 2 aviões se chocaram com 2 torres dos Estados Unidos. Tá uma repercussão na televisão. E eu acho que é verdade. Aí foi o que ele falou, apagou totalmente o fato que aconteceu com o Toninho, né? Então a história toda se voltou para as torres gêmeas dos Estados Unidos e o caso do Toninho não deram aquela atenção, né, devida para o caso. Acho que toda vez que tem uma coisa, um desastre, por exemplo, a tendência é ele sempre passar por cima de alguma coisa, de alguma outra coisa, né? Então, a mídia, ela também trabalha muito com o momento, né? Com o que está acontecendo no momento. Eu acho que isso também é parte, né, do trabalho da mídia. E aí eu lembro que eu estava ao lado de um repórter policial daqui de Campinas, da Roberto, que ele é do Correio Popular. Eu lembro que ele estava com o radinho e aí ele ficava assim, né? E a gente assim, tão assim, interessado no assunto, tentando descobrir, tentando pegar um furo assim sobre o que ia acontecer com o caso do Toninho. Aí eu lembrava que ele ficava falando assim, poxa, caiu um avião. Aí passava um tempo, nossa, caiu outro avião. Eu falei, o que você está falando de avião? O que está acontecendo? E aí eu falei, poxa, né? Só quando eu cheguei na TV que eu vi lá os aviões lá no World Trade Center, que eu fui ver que, puxa vida, né? Foi aí que, infelizmente, né, o caso ficou um pouco apagado, né, porque assim, todo mundo estava envolvido no caso, né, infelizmente, tanto assim que tinha âncoras da Rede Globo que estavam em Campinas para fazer o jornal daqui, o jornal todo ia ser ancorado aqui, aí aconteceu esse fato, o jornal não foi mais daqui, então assim, acabou não dando o peso que merecia, né. E até pelo que a gente viu, né, até pelos depoimentos, quer dizer, tinha gente da mídia nacional, as pessoas estavam vindo para cá. Mas de um ponto de vista mais geral, do ponto de vista da mídia em geral, do ponto de vista das pessoas em geral, dos economistas, dos especialistas, enfim, do ponto de vista das pessoas que estavam mais distantes do que estava acontecendo em Campinas, aquele era o fato mais importante, porque era um fato que ia impactar o mundo. Então, nesse sentido, a mídia seguiu esse caminho de, quer dizer, a história, o contexto, o momento. Eu voltei pro jornal, não dormi aquela noite, eu voltei pro jornal para trabalhar, porque eu não conseguia dormir, a adrenalina era tanto, que quando eu estava aqui em casa, assistindo a Globo News, em cima da hora, porque eles iam, e já não estava entrando no jornal em cima da hora, já estava entrando ao vivo, direto, um monte de... Aí eu vejo o Carlos Nascimento, na época, que era o repórter da Globo, ele estava comentando um fato, de um acidente, não sei o quê, e ele estava falando, e de repente a imagem mostra o avião chocando, e ele falava assim, estamos revendo a imagem, aí de repente ele para e fala assim, nós não estamos revendo, é um outro avião chocando com a... Gente, aí foi uma loucura geral, entendeu? As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo, quando 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre.
acho que nesse primeiro momento foi essa questão do impacto da imagem, né? Do impacto da imagem e do impacto... Porque eu acho que as pessoas sentiram, o mundo todo, e a mídia e as pessoas comuns sentiram quase que instantaneamente o que aquilo significava. A partir do momento que se percebeu que aquilo era um atentado terrorista, as pessoas já perceberam o que aquilo ia significar para o mundo. Então, nesse sentido, você tem toda a atenção desviada de qualquer assunto, de qualquer local do mundo, não aconteceu só, né? Campinas, quer dizer, todas as atenções da mídia se voltaram ali para as Torres Gêmeas. Eu acho que Campinas não foi diferente. Embora Campinas, né, estava tendo uma situação de comoção regional mesmo, né? Se a gente, quer dizer, a cidade parou nesse dia. E é incrível que as pessoas paravam para ver a questão das torres e tal, do avião, para ver a imagem. A gente estava preparado para fazer um jornal totalmente voltado para a morte do prefeito e do dia para a noite teve que mudar tudo. O jornal deixou de ser sobre a morte do prefeito, que passou a ter apenas flashes locais, e a prioridade passou todinha para os Estados Unidos, onde tinha acontecido o atentado. De onde a Globo fez todo o comando e os jornais que eram para ser local passaram a ser nacional, ancorado inclusive nos Estados Unidos. O telejornal, muitas vezes, ele foi abafado pelas notícias internacionais. Então, se você fosse comprar um jornal no outro dia, você comprava um Correio Popular e uma Folha de São Paulo. É claro que quem ia ter mais notícia interessante ia ser a Folha de São Paulo, porque ela estava falando sobre notícias do mundo inteiro. E o que estava mais sendo falado era o atentado. Agora, o do Toninho, é claro que foi falado, mas não foi tão valorizado assim, né? E na tarde da terça-feira, surgiu a ideia como nós tínhamos na época a TV local, fazer a cobertura do Toninho na TV local, porque o nosso espaço ficou muito reduzido por conta da Globo, da Rede Globo de televisão, óbvio, cobria o atentado aos Estados Unidos. Então, eu não sabia quanto tempo. Quando eu vim para o estúdio, eu vim com um pedaço de papel, algumas anotações que eu tinha feito, porque num primeiro momento eu ia chamar um repórter, uma colega, e a colega ia dar informações e voltar e a gente ia encerrar um flash. Mas nesse meio tempo surgiu a possibilidade da TV local ficar ao vivo, ficar o tempo todo ao vivo, no ar. Não tinha comercial, era o espaço nosso, era uma TV chamada TV local, no canal 25 da NET, uma emissora do canal a cabo, e o conteúdo desse canal era todo responsabilidade da EPTV. Se você entrava no carro, ligava o rádio, até uma rádio que toca música, FM, estava falando sobre o atentado. Se você entrava dentro de um bar e começava a conversar com as pessoas estão falando do 11 de setembro. Isso foi um descompasso entre o que a gente estava sentindo e o que a mídia estava fazendo. Eu acho que aí teve um descompasso do que a cidade estava sentindo e o que a mídia estava fazendo, realmente. Mas a mídia estava fazendo o quê? O que o contexto solicitava para ela fazer, que já era um acontecimento de proporções mundiais e não mais locais, né? E que acabaria influenciando o mundo todo nos próximos anos aí. Então eu acho que teve essa questão também. Tudo muito no improviso, porque a gente não tinha ideia exatamente quanto tempo a Globo nos daria, se daria, quando daria, e ao mesmo tempo na TV local, 3h30. Evidente que, claro, que eu não fiz isso sozinho, muitos repórteres envolvidos. Então eles não tinham outra opção. O editor-chefe disse, olha, você vai ter que ir lá e fazer a matéria sobre a morte do Toninho. Então eles tiveram que ficar trabalhando à noite, buscando informação para falar para quem? Para o campineiro que está aqui e quer saber o que acontece com o Toninho. Só que isso não quer dizer que essa pessoa que trabalhou cobrindo a morte do Toninho ficaria totalmente isenta de outras informações sobre o 11 de setembro. Mas ela teve que estar focada nesse assunto. Por isso que eu estou falando que foi feito flashes sobre a morte do prefeito, só foi feito flashes, porque o atentado passou a ser a notícia mais importante. Eu acho que a imprensa local, a imprensa nacional, a primeira imprensa nacional toda estava aqui, até as primeiras horas da manhã, até por volta de meio-dia estava todo mundo aqui. A imprensa local permaneceu com o caso, mas sabendo da importância do que tinha acontecido nas Torres Gêmeas. E eu avalio o seguinte, era uma coisa que se falava no mundo, eram as Torres Gêmeas. O que se falava
no Brasil, até aquele momento, era a história do prefeito, do Toninho. Parte da imprensa foi embora. O William Vac, da TV Globo, estava aqui. E eu me lembro assim, que num telefonema, a gente estava do lado dele, num telefonema que ele recebeu das Torres Gêmeas, ele falou assim, eu estou indo para Nova York, e foi embora. Tanto é que ele estava aqui em Campinas e teve que voltar para São Paulo para fazer o Jornal Hoje de lá, porque a morte do prefeito deixou de ser o foco da notícia, virando a programação todinha por causa disso. E aí começou, as mídias nacionais, os grandes veículos de circulação nacional começaram a ir embora e deixaram só a regional aqui. A gente sabe da importância que foi o 11 de setembro. Agora, para mim, pessoalmente, o que é gravado na minha cabeça é o 10 de setembro. Até porque emocionalmente estávamos todos abalados, envolvidos, a cabeça também virando o que podia acontecer no mundo, aquele negócio todo, o mundo também tomado pelo impacto do atentado às Torres Gêmeas. Enfim, foi um setembro inesquecível e... Só flechas, exatamente. São matérias assim, foram matérias gravadas, que no caso eu falei, as matérias, usou muito a matéria, muita reportagem, a equipe inteira atrás da matéria, a noite inteira, para chegar no outro dia, 11 de setembro. Aí acabou toda a nossa matéria que ia ser exibida no Brasil inteiro, nacional. Volto a repetir, é um fato extraordinário. Olha, nesse momento é quando a torre desabou. Uma das torres atingida pelo avião desaba no centro da cidade de Nova York. O que você está vendo aí, a fumaça que se ergue agora do chão, é o resultado dos escombros do desabamento de uma das torres gêmeas do World Trade Center. O que acaba de acontecer neste momento. Uma delas permanece de pé. A segunda torre, atingida pelo avião terrorista, caiu. Desabou. E é importante saber-se agora o que está acontecendo embaixo. A redação, para você ter uma ideia, eu voltei para a redação, era 4 horas da manhã, parecia que era 4 horas da tarde. Quem é de redação sabe como é que é 4, 5 horas da tarde numa redação, uma loucura. Todo mundo estava na redação. As pessoas que ficaram sabendo pela televisão, em edição extraordinária, o cara levantou e foi para o jornal. Eu sabia que ele ia ter que trabalhar, e realmente, o jornal parou o que estava fazendo, já lançou um caderno do Correio Popular falando, tá? O Correio fez um caderno especial disso aí, com as imagens que eu tinha, levantou a história do Toninho, então, e a gente saiu, foi o único veículo a dar na íntegra tudo que tinha acontecido na época. Para mim, pessoalmente, ficou marcado a maior importância do caso do Toninho, até por ter vivido fisicamente ali o negócio. Porque para nós assim é muito mais interessante um prefeito que está vindo mudar a cara de Campinas, a cidade de Campinas, e aconteceu o que aconteceu. Agora, do outro país, Estados Unidos, tudo bem, a gente tem que se preocupar sim, mas sim com a nossa cidade. Talvez se a mídia tivesse ficado mais em cima do caso do Toninho, talvez essa questão das investigações tivesse ido um pouco mais rápido, mas isso realmente ficou para segundo plano. Até hoje a gente não consegue definir bem. Foi louco, foi muito louco a coisa. A gente não conseguia entender. Eu achava que o mundo estava acabando. Eu liguei para minha filha, falei, filha, o pai te ama e vou pro jornal que sei lá o que vai acontecer, entendeu? Foi uma coisa assim que eu estava tão desnorteado, cara, que eu fiz isso aí. Minha filha nem sabe. Ah, pai, legal. Criança, tá bom. Também te amo. Então, rapaz, não sei se foi o dia errado. Eu acho que ninguém morre no dia errado, nasce no dia errado. Fatalidade, eu acredito nisso aí. Fatalidade aconteceu no dia errado. Fatalidade, é.